Mateus 6, a partir do versículo 22 até o 24. Mateus 6, versículo 22. Amém? Amém. Alguém é misericórdia? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Amém? Senhor, te louvamos, Pai, por esse momento tão maravilhoso, que é de ouvir a Tua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo até agora, Pai. E quero te pedir que o Senhor venha abrir o entendimento espiritual, dando discernimento a cada um, Pai, segundo ao que o Senhor ministrará através da Tua palavra, me usando, Senhor, como um vaso, Senhor, para transmitir, ó Deus, os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, Pai, neutraliza toda ação maligna que cai por terra, em nome de Jesus. E que Teu poder se manifeste, e os Teus anjos, Senhor, estejam ao nosso redor, Senhor, protegendo e guardando em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Podem sentar, amados. Aqui está falando dos olhos. Os olhos é o órgão pelo qual a luz é captada, a imagem é captada, não é isso? Podemos ver tudo que está à nossa volta. Ele é o mundo invisível, é o mundo visível diante de nós, para que não haja escuridão. Quando os olhos não enxergam, né, quando tem a cegueira, a gente não consegue vislumbrar. E é terrível isso. Você vê escuro, é muito ruim, é terrível. Agora, a pior cegueira é a espiritual. A pior cegueira é aquela que os teus olhos captam a imagem, mas que você não consegue ser um homem, uma mulher espiritual para enxergar o que está além do natural. E o mundo, né? O mundo ele é movido pelo espiritual. O mundo é movido, só quem tem o dom de visão é que sabe como é o mundo espiritual. Aqui nós estamos vendo o natural, mas há anjos e demônios em todo lugar, militando, trabalhando em prol de abençoar ou amaldiçoar. Os olhos, se os teus olhos forem bons, se teus olhos, ao olhar as coisas, você não tiver maldade, você não vê tudo com maldade, não vê tudo com negativismo, você terá saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E emanará de você, sairá de você, por causa do seu coração, seus olhos bons, que vê tudo da melhor forma possível, vê Jesus, emanará de você luz. Quem passar perto de você vai sentir que em você há algo diferente. Amém. Você terá alegria, você terá a presença de Deus, a presença de Jesus na tua vida. E a mensagem diz: se teus olhos forem maus,
significa você olhar com negatividade, você olhar com maldade, em tudo você vê maldade. Você pensar o que é mal, né? Porque tem pessoas que só pensam que é mal. Não se contenta com uma coisa, tem que recriminar, tem que fazer qualquer coisa para chatear o outro. Não se alegra com o outro. Se assim for, né, você vai só falar mal das coisas. Vai estar censurando tudo. Se você agir mal, falar, agir, olhar com maldade, diz a palavra, grandes trevas fluirão. Emanarão de você o quê? Trevas, do seu corpo vai emanar trevas. Ninguém vai conseguir chegar perto de você. E quando chegar perto de você, não sente paz, não sente alegria, não sente a presença de Deus. E nós precisamos saber, né? Se nós queremos a paz de Cristo ou se nós queremos atrair o mal para a nossa vida. Nós precisamos definir isso. Porque como eu orei aqui, a palavra de Deus diz, não adianta você vir toda vez ao culto, não faltar culto nenhum. Não adianta. Se você não mudar, não deixar Deus te mudar. Não adianta você fazer um monte de coisas se você não deixar Deus tratar isso. Você quer atrair o bem ou o mal? Então, seja bom. Tenha olhos bons. Tenha olhos bons. Aquele que recrimina, que murmura, e está sempre vendo maldade em tudo, está atraindo para si o mal. Não é o diabo, não. É você mesmo que está atraindo. Não está. A palavra está dizendo, em você será, todo o seu corpo será trevas, mas se você tiver a luz de Cristo, teus olhos forem bons, teu corpo todo será iluminado. Aleluia. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, a dois deuses. Não tem como ficar em cima do muro, preste atenção, amados. Deus, essa semana, aliás, começou na semana passada, mas Deus me abriu os olhos e me deu 3 visões terríveis. Terríveis. Eu vou falar delas daqui a pouco. Porque não adianta estarmos dentro da igreja e não mudarmos a nossa vida do lado de fora. Não adianta vir toda arrumada, toda bonita para Jesus e chegar lá fora e continuar tudo do mesmo jeito. E às vezes até dentro da igreja. Muitas das vezes dentro da igreja. Não dá para ficar em cima do muro. Não tem como servir a 2 deuses. Nós lemos aqui. Ou de agradar um e desagradar o outro. Desprezar o outro. Não dá para dizer que é crente, que crê em Cristo, que é discípulo de Cristo, se não segue de fato os mandamentos de Deus. Não seguir os ensinamentos divinos. Não tem como. Você só vai ter, sabe aqueles construções que está lá escrito às vezes até igreja não sei o que, lá dentro não tem nada. Já viu na cidade prédios que caem e só fica a fachada? Assim é o crente que só tem fachada. Lá dentro, nada, dentro de si, na casa onde vai, nada, não se vê nada de crente. Nada de crente. Hoje o Senhor, Ele está nos alertando, para quem quiser ser alertado. Nós temos que falar como crente, agir como crente. Do contrário, Jesus mesmo chamou de hipócrita. Fala uma coisa e faz outra. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza.
do prazer. Essas pessoas que querem buscar prazer, riqueza e prazer sexual, prazer em diversão, prazer em falar, em vomitar coisas, né? Palavras que não edifica, que não glorifica a Deus. Está buscando prazer, porque sente prazer de falar mal de alguém. Sente prazer de falar besteira. Essas pessoas são escravas de Mamon. São escravas do inimigo e não estão vendo. Acham que porque vem à igreja está tudo bem. Mas o que muda a nossa história não é estar dentro da igreja. Estar dentro da igreja é para aprender a palavra, para adorar a Deus, é para glorificar a Deus, é para exaltar o nome do Senhor e deixar Ele nos encher o vaso com unção, poder, graça e conhecimento. O que vai mostrar realmente é da porta para fora. Quem somos nós? Eu conheço uma pessoa que tinha uma situação financeira muito boa, que andava sempre super, hiper arrumado, perfumada, um carrão, mas por dentro era sepulcro caiado. Mas dava glória a Deus, a levantar, dava paz do Senhor. Dentro da igreja estava levantando a mão e um dia eu falei com o Senhor: Senhor, me mostra quem é essa pessoa. Era uma pessoa que se envolvia com todo mundo, conversava com todo mundo. Me mostra quem é essa pessoa. E um dia Deus me mostrou. Ele acorrentado com duas mulheres, uma de cada lado. Todo acorrentado e levando ele para se apresentar diante do diabo. Ele achava que estava tudo muito bem porque tinha dinheiro. Mas era servo do diabo. E achando que estava sendo servo de Deus porque estava da igreja dando glória a Deus. Amados, o que o Senhor quer nessa manhã é que a gente não se engane. Que o espírito de engano não te engane. E a única forma de você saber isso é você se analisando. É você olhando para você, eu me olhando, é ver as nossas atitudes. Escravo de Mamon. Escravos de Mamon. Não reconhece as suas atitudes. Nós precisamos reconhecer. Normalmente nós reconhecemos a atitude do outro. Dizemos que o outro está errado, que o outro faz errado, mas nós não reconhecemos as nossas atitudes quando está errado. A falta do conhecimento da palavra te leva a viver essa vida também. Essas pessoas estão com a mente cauterizada. A mente totalmente cauterizada pelo inimigo. Porque a pessoa não enxerga. Ela não enxerga a si mesma, só enxerga os erros do outro, não enxerga o seu próprio erro. Não enxerga que está fazendo errado. Em Mateus 26, 41, eu queria que vocês abrissem aí, por favor. Mateus 26, 41. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou daqui a pouco dar uma passeada na Bíblia. 26, 41 de Mateus diz assim: amém? Amém. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
vigiai. Ele não diz orai, 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 orai. Ele diz para orar sem cessar, orar o dia inteiro, para que não caia em tentação. Mas nós precisamos vigiar. Vigiar o quê? As pessoas. Vigiar quem é que está em volta de você. Vigiar quem é que está falando no seu ouvido. Vigiar as tuas ações, a forma como você vive, o que você está fazendo, falando. Vigiai, para que não entreis em tentação. Que tentação é essa? Para não cair em tentação. Tentação de quê? De fazer errado, coisas erradas. Não é só pecado que leva para a morte, não. É de fazer coisas erradas. Porque olha só, tem duas situações na vida. Quando nós morrermos, tem dois caminhos. Ou você vai para a vida eterna e você não vai ser mais tentado, porque o diabo já vai ser aprisionado, ou você já vai viver com ele eternamente. Lá no ranger de dentes, né, lago de fogo, é os dois caminhos que tem. Só que nessa vida, a gente sendo escravo do diabo, a gente vive um inferno também. Não como é o inferno da vida eterna, mas a gente vive sendo assolado por ele. Assolado por ele. E nós precisamos não cair em tentação, porque a tentação é que nos leva a dar brecha para o diabo entrar e fazer arruaça na nossa vida. Está dando para entender? Fazer arruaça. E nós precisamos saber o que nós queremos. Tomar uma decisão de fato. A vida do crente precisa ser vivida em santificação e obediência. Obediência, para que nos tornemos o quê? Um homem, uma mulher espiritual. Falamos aqui na EBD, quando Maria chega diante de Isabel, que estava grávida de João Batista, a Isabel não sabia que quem estava ali era o Filho de Deus. Mas ela cumprimenta Maria com revelação espiritual, por quê? Discernimento espiritual. Ela recebe Maria falando do meu Senhor. A criança, João Batista, dentro do ventre dela, se mexeu, porque ele também reconheceu a chegada do Salvador ali na barriga da Maria. E assim tem que ser o homem e a mulher espiritual, amados. Amados, isso aqui tudo é muito bom, a cadeira para a gente sentar, a gente descansar, é muito bom o trabalho, é muito bom a nossa casa, a nossa cama, é muito bom nós termos essa socialização, essa comunhão, é muito bom, mas melhor ainda é sermos espirituais para discernirmos aquilo que a gente está pensando, os desejos que a gente está tendo, se convém ou não convém. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo nós podemos fazer, mas nem tudo convém fazer, nem tudo. Nós precisamos ser espirituais, porque o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Discernir o que está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Embora os nossos olhos naturais vejam tudo que está em nossa volta, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais para não cair em tentação. Quem está entendendo? Amém. O homem espiritual enxerga com olhos espirituais. Eu, quando alguém faz qualquer coisa, eu não olho para o pessoal da pessoa, eu olho para qual é o espírito que está movendo essa pessoa. Que espírito é esse? Que espírito é esse? Porque a palavra de Deus, nós lemos aqui em Mateus 41, versículo 41, que a carne é fraca. E ela sempre será, amada. O que vai te fortalecer é o conhecimento e uma vida com Cristo. É o conhecimento de Deus. Assim, olha só, se te pegarem, botarem uma venda nos teus olhos, te colocar dentro de um carro e te levar para algum lugar, e chegar nesse lugar, a pessoa te solta e vai embora, e você tira essas vendas dos olhos, você não sabe o que está, o que você
sentir lá? Não sabe para onde vai. Hã? Está perdido, não sabe para onde vai. Desespero. Perdida. Medo. Perdido. Assim como nós precisamos saber onde estamos, com quem estamos, o que nós precisamos fazer, assim como nós precisamos conhecer o local e vivermos de acordo com o local. Se nós estamos na igreja, precisamos nos vestir a caráter para poder o quê? Servir a Deus. Se você vai para a praia, já falei isso anteriormente, você não vai de smoke nem vai de roupa comprida, você vai com biquíni para poder pegar o sol, tomar banho. Cada lugar que nós vamos, nós temos que nos comportar a caráter dele. Não é isso que nós fazemos, naturalmente falando, não é isso que nós fazemos? Sim. Nós precisamos. Tem gente que não sabe o local que está. Hoje em dia, a falta de educação, a pessoa quer chegar na igreja de qualquer maneira, a pessoa quer ir para os lugares de qualquer maneira, né? O advogado, por exemplo, quando chega lá diante do juiz, se ele for de qualquer maneira, ele não entra. Imagina diante de Deus, chegar de qualquer maneira. O mundo não é só o que nós vemos naturalmente, como eu falei. Se nós tivermos olhos espirituais, nós veremos e discerniremos as coisas espiritualmente. Então, se você chega num local e não sabe onde está, vem o desespero. Até você encontrar alguém, você vai ficar desesperado. Quantas pessoas se perdem aí quando fazem trilha, essas coisas, né? Precisa do socorro. Assim é o que está vivendo muitos crentes. Com os olhos fechados, não sabem onde está, nem o que tem que fazer, não conseguem discernir nada. E aí quando vem a luta, fica desesperado. Quando vem qualquer probleminha, quando alguém faz qualquer coisinha, quando alguém bota o pé na frente, já fica desesperado, não consegue enxergar espiritualmente porque está vedado os olhos. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para ver. Aleluia. Aleluia. Abra Hebreus 5. Cinco, 13 e 14. Aqui, que Deus está trazendo para nós, amada, é um alimento mais forte. A palavra em Hebreus 5, 13 e 14 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hoje a palavra, nós queremos como crianças ouvir somente leitinho, palavra que nos impulsione. Mas hoje a palavra é de alimento maduro, alimento sólido, para crente aprender a amadurecer. Eu vou descer aqui, porque eu vou falar agora, eu não quero falar no lugar. Vocês estão me ouvindo? Quem está aí atrás, se puder vir mais para frente aqui, eu quero olhar o rostinho de vocês. Deus, desde a semana passada, na semana passada Ele começou a me dar uma visão. E essa semana Ele me deu 2 visões. Eu fiquei estarrecida, não por falta de entendimento e conhecimento, mas 3 visões terríveis, que é para a nossa igreja. Está acontecendo em muitas igrejas, mas é para a nossa igreja. E a primeira, Deus me deu a visão de tudo que está acontecendo. Essa visão, essas 3 visões foram terríveis.
terríveis. Ele me mostrou pessoas que estão sendo usadas totalmente pelo diabo. Totalmente usada pelo diabo. Ele me mostrou o diabo, ele me mostrou o nome do diabo. E o que está fazendo? Então, a primeira visão que ele me deu, essa foi a última visão, mas eu vou começar por ela. Eu estava trabalhando e ele disse assim, olha as câmeras. Olha as câmeras. E eu abri a câmera para ver. E fui na câmera certa. Porque são várias câmeras, mas foi na câmera certa. E Deus me mostrou duas pessoas que pareciam estar conversando. Aqui dentro da igreja. Conversando. E assim que eu entro na câmera, eu vejo as duas pessoas, também tem um diabo negro, tipo pirimeu do lado dele, dessas pessoas. E com certeza essas pessoas não estavam falando nada que agradasse a Deus, porque era um diabo que estava ali. Não estava falando conversas que agradassem a Deus. E Deus me faz abrir os ouvidos e ouvir cada um falando uma palavrão. Deus me fez ouvir os palavrões. Eu já conversei com essas pessoas. E aí eu quero que vocês entendam que palavrões, palavras obscenas, conversas que não agradam a Deus, o diabo que está usando é Beelzebul, é o Lúcifer. Também, Beelzebul é o Deus da gula e da fofoca. Então ali com certeza tinha fofoca. Astarote, que é a deusa da fertilidade. Deus foi me dando os nomes. Deusa da fertilidade e guerra, ou seja, a conversa que estava acontecendo ali, que eu não sei o que era, tinha a ver com alguma coisa sexual. Está dando para entender? E Leviatã, que é a serpente. Leviatã, que é a serpente. Ou seja, traçando toda aquela conversa. O diabo estava ali, orquestrando tudo na mente, através do quê? Da vontade daquelas pessoas que estão falando o que estavam falando. E sendo conduzidas a isso. Eu queria que vocês abrissem aí em Isaías 27, 1. Leviatã, a serpente, ele representa as forças da desordem e do mal. Isaías 27, 1. Isaías 27, 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente, veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. O mar significa pessoas. Pessoas. Pessoas sendo usadas pela serpente. Para o quê? Trazer desordem. Falando que é mal. Está dando para entender, irmã? Nós precisamos entender que há uma... Não é só o que você vê. Não é só o que você vê que existe. Existem as forças sobrenaturais do bem e do mal. Você quer os seus olhos, seu corpo preenchido luz ou trevas? Porque isso aqui Deus abriu para poder ver o que está acontecendo. Porque Deus sempre mostra o que está acontecendo na igreja. É impressionante isso. É impressionante. Deus não nos deixa enganados. A segunda visão foi mais terrível ainda.
Essa aí já foi visão. Aqui foi através das câmeras. E abriu o meu ouvido. Aqui foi a visão. Deus me mostrou um diabo pegando uma mulher. E quando diz mulher, pode ser representando a mãe de todos, né? Os filhos de tudo. E essa pessoa é como se fosse um filho, mas era um demônio que pegava essa mulher e socava no tanque. E eu vendo aquela visão fiquei desesperada. Socava e amassava e ligava água para afogar, batendo nela. E eu perguntei, Senhor, que visão é essa? Que visão é essa? Pessoas estão sendo massacradas por outras pessoas que querem tirar a paz, machucar, ferir. Eu perguntei, que diabo é esse? Que diabo é esse? Ele diz, essa é a casa. É o demônio mais famoso, associado ao corpo físico intenso e socos. Tem pessoas nessa igreja que estão passando por isso. Ou que estão fazendo isso com alguém. Massacrando com palavras, com soco. Pode ser soco com palavras, mas está querendo destruir a vida da pessoa. Esse é a casa. Considerado demônio de nível superior que utiliza o estilo da luta. Também a saber, Belial, imprudente, inútil, perversos. Assim foi chamado os filhos de Eli, que está lá em 1 Samuel de 2, 12 a 36, se vocês quiserem ler depois. Filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial, porque faziam o que era mal diante de Deus. Todos que fazem mal diante de Deus são chamados filhos de Belial, filhos de Satanás. Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Diz assim, que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Aqui o que a palavra está mostrando para nós é que esses homens decidem servir, essas pessoas decidem servir a outros deuses e não ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso são usados por ele para massacrar o outro, para destruir a vida do outro. Destruir. 2 Coríntios 6,15. Diz assim que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Porque Deus chama esse de incrédulo, não de filho de Deus, não de servir a Cristo. Se eu atormento a vida de alguém, eu estou querendo destruir essa pessoa com as minhas palavras. Isso Deus chama de filho de Belial. Deus quer que a gente olhe para nós, para nossas atitudes, viu? Filhos de Belial. Que há, né? 2 Coríntios 6,15. Que harmonia pode ter em Cristo e o maligno? Nenhuma. Então, a palavra também vai nos dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba.
Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ceifará. Muitas pessoas não conseguem avançar espiritualmente porque estão presas, ainda escravas, precisam ser libertas. Precisam ser libertas. Ele fala aqui também de Abaddon, que no grego é Apoton, chama destruidor. Governa as regiões do inferno. Pessoas que ficam falando do outro, que ficam tirando a imagem do outro, que ficam querendo escarnecer do outro. É esse demônio que está trazendo esse inferno. Agora abre Apocalipse 9:11. Apocalipse 9, estou sem outubro. 9:11. Diz assim: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso aqui é o anjo do abismo, que leva a pessoa para viver o mal, para viver o pior, por conta de não prevenir, não vigiar, não orar. Cai em tentação o tempo todo. Cai em tentação o tempo todo. Massacra a vida das pessoas com palavras, massacra a vida da pessoa falando mal, massacra a vida das pessoas, querendo destruir a imagem da pessoa. Querendo destruir a imagem. Nós temos que orar, aprender o crente, amado. O cristão, o que verdadeiramente serve a Deus, tem que orar por aqueles que estão fracos. Porque muitos estão dentro da igreja, estão aqui precisando de leite ainda, não crescem. Precisam da palavra de Deus, precisam ter uma vida com Deus de fato. Porque o inimigo, ele não está brincando, não. Ele não está brincando. Ele aproveita os teus sentimentos e emoções para fazer você servir e ser escravo dele. Por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento e sermos espirituais para discernir todas as coisas. Aqui está falando no capítulo 9 da quinta trombeta. E essa quinta trombeta já tocou, amado. Só falta tocar a última trombeta. Essa aqui já tocou. Olha só, também no versículo 3 do 9 diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano às ervas da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Essa quinta já tocou. Muitas pessoas estão vivendo escassez, porque estão servindo a esse Deus. Estão servindo a esse Deus Abaddon. A terceira visão que Deus me deu. Essa segunda visão, a primeira e a segunda visão, eu não vi o rosto. Eu vi quem era a pessoa. Mas eu não vi o rosto do demônio. Nenhum dos dois, eu vi de costas. Mas essa terceira visão, Deus me mostrou o rosto. Me mostrou a pessoa, o demônio todinho. Um homem alto, cabelo meio mesclado,
o demônio assim, rosto comprido, o rosto todo furado, sabe quando dá muita espinha? E ele debochava o tempo todo. E nessa visão, eu estava pregando e falando em línguas e ele sentado debochando. E ele repetindo com sarcástico tudo que eu estava falando. Imitando a língua que eu falava aos anos. E esse demônio demônio debochado, sarcástico, zombeteiro. Esse demônio é Exu. Esse demônio do sincretismo religioso é aquele que age na mente da pessoa para que ela acredite em qualquer religião, menos em Jesus. Menos em Jesus. Ele influencia para que a pessoa acredite que as outras religiões são originais também. A Bíblia relata como escarnecedor e zombadores, enganadores e imundos. Ele também é chamado de Pazazu, Lababu, e esses agora são aqueles que estão atuando, criando bonecos. Esse demônio é aquele que cria bonecos para influenciar crianças. Aquele boneco que teve um filme até que ele era horroroso, lembra? Ele fazia o mal. É criado por esse demônio. Então, Deus, eu disse, por que esse diabo zombeteiro está fazendo isso? Ele disse, ele está dentro da igreja. Há pessoas dentro da igreja zombando até do que está sendo falado no altar. Debochando do que está sendo pregado. Pessoas que entram, mas não vivem a minha palavra, porque não acreditam no que está sendo pregado. E estão zombando de mim, não é de você não, estão zombando de mim. Estão zombando de mim. Porque a palavra que está sendo pregada aí é a minha verdade. Mas estão zombando. Zombando, e pode não estar nem zombando aqui dentro da igreja, pode estar zombando em casa. Chega em casa, fala, conversa, fala. E Deus me mostrou esse zombeteiro. E lá em 1 Timóteo 4, Primeiro Timóteo 4, 1 e 2. Quatro, 1 e 2. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Pessoas que caem em tentação porque a língua quer falar, as emoções quer se expressar, os pensamentos quer vir à tona, pessoas que não estão vivendo uma vida espiritual de fato. E Deus falou, não é só aqui. Em muitas igrejas está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. Segundo Pedro 3, Três, 4, diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui o que a palavra de Deus está nos ensinando é que essas pessoas zombeteiras, essas pessoas que debocham, é porque não vê a mudança, não vê Jesus voltando, não entende espiritualmente que Deus está aqui
Deus está regendo todas as coisas. Então fica zombando porque não vê acontecer. E quantas coisas têm acontecido, quantas coisas Deus tem provado, quantas coisas Deus já mostrou que está escrito e aconteceu. Mas essas pessoas, elas não conseguem, porque estão cauterizadas pela mente e só vivem a sua carne, os seus pensamentos, e não vivem espiritualmente. E apostatarão da fé, porque não acreditam. Vieram pela fé a Cristo, mas não permanecem. Porque nada muda na vida dela, porque ela não muda. Então ela não acredita que Jesus muda alguma coisa. Nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida, amado. Nós precisamos viver Cristo, viver a palavra. E se tem uma coisa que o demônio gosta, ele debocha, ele zomba, é de você ler a Bíblia, é de você aprender, de você vir aprender. Muitos vêm ao culto para marcar presença, mas não para viver Cristo. Não para adorar a Deus, não para cultuar a Deus, não para aprender a palavra. E esses demônios estão agindo nessas vidas. Pensam que são libertas porque estão na igreja, mas não estão libertas. Ele está agindo e está agindo feio. Foi terrível essas visões que Deus deu para mim. Foi terrível. Que esse espírito zombador já zomba da gente do lado de fora. Esse é o Bíblia. Ih, vai para a igreja lá. Eu não, vou para a praia. E eu vou para futebol. Eu vou para não sei o que. Isso aí é bobo. Isso aí a gente já sabe que os diabos lá fora usam as pessoas para tirar você da graça. Mas dentro da igreja, pessoas que vêm e ouvem a palavra lá fora estão zombando de Deus, da palavra de Deus, do que está sendo pregado, ministrado, porque não aceita. Porque começa na mente, no coração, porque não aceita o que está sendo pregado. Porque ela vive aquilo e não quer mudar. Então ela prefere condenar o que está sendo pregado. Ela prefere pregar, zombar daquilo, né? Provérbios 21, 24. Vamos ler o 23 e o 24. Provérbios 21, 23 e 24. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Procede com a arrogância e indignação. Deus se indigna dessas pessoas. Ele chama de quê? Demônio. Pessoas que agem assim. Pastora, mas não é o demônio que está fazendo isso? Porque os seus pensamentos dessas pessoas, a ação dessas pessoas não estão sendo dignas diante de Deus, então abre a brecha para o diabo agir. Eu falei semana passada que nós não temos que ter medo do diabo. Mas quem não tem medo do diabo é aquele que está no óleo, aquele que está no altar, é aquele que é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Esse nós não temos, nós que somos assim, não temos que ter medo. Mas não temos que ficar fazendo como o diabo quer que faça. Porque aquele que está no óleo não vai ficar falando um monte de besteira, zombando, falando palavrão, falando um monte de coisa. Falando mal, escarnecendo. Vai para o joelho, ouviu a palavra, não gostou, vai para o joelho, vai pedir a Deus direção. Vai pedir a Deus direção, mas não vive. Não dê brecha, a não ser que você queira. Porque a gente sabe que nas igrejas entra muitos também, não só aquele que não vigia, mas entra muitos
pessoas que servem a demônios mesmo, né? Que vem mesmo para tirar, para comer as ovelhas, para desviar as ovelhas. Tem aquela que vem. A gente tem que ter discernimento para quê? Para não ouvir e orar por ela para que Deus liberte. Não é aceitar as conversas. Segundo Crônicas 36, 16. Segundo Crônicas 36, 16. Diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O que Deus está falando é: pare com isso, porque a minha ira vai tomar conta, vai subir. É o que Deus está falando. Aconteceu lá, e vai acontecer com quem zombar da palavra de Deus. Porque foi o que Deus disse para mim: não estão zombando de você, estão zombando de mim. Não estão escarnecendo de você, estão escarnecendo de mim. E aquele que escarnece de você quando fala de Deus, prega a palavra de Deus, vive Deus, também está escarnecendo de Deus. Aquele que você chega para falar de Deus, para pregar uma palavra para ele, para falar alguma coisa de Deus, ele zomba de você, é esse demônio que está atuando na mente retrógrada da pessoa, uma pessoa que não crê em Deus, para poder destruir aquilo que Deus tem feito, dado a você para fazer. Está zombando de Deus. Então não desista de pregar a palavra de Deus. Não desista de viver a palavra de Deus, de ser testemunha viva de Deus. Quantos testemunhos foram dados hoje aqui do poder de Deus, da mudança que Deus faz, do escape que Deus dá para quem crê, vive. Então pregue a palavra. Aqui eles estavam zombando dos profetas e a ira do Senhor desceu. Amados, o que Deus está chamando a igreja é para um conserto e para um avivamento. E eu queria que vocês abrissem lá em Marcos. Deixa eu ver. Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. Nós conhecemos muito bem essa história. Marcos 9, 29. Aliás, Deus tem me dado muito essa palavra. Já várias vezes. O que Jesus diz aí? Marcos 29, 9, 29. Esta casta não pode sair
A não ser por meio de oração e jejum. Há uma casta de demônio, porque não foi um demônio. Foram vários demônios. E Deus está dizendo que é uma casta. E tem atuado na mente daqueles que estão caindo em tentação. Então ele diz, há uma casta de demônios. Aqui ele fala para os discípulos. Quem eram? Quem eram as pessoas? Discípulos. E o homem levou, o pai levou o filho para os discípulos orarem porque ele estava endemoniado. Mas eles não puderam tirar aqueles demônios. Porque eles não faziam jejum nem oração. Só há um meio de neutralizar os demônios da nossa vida. Essa caixa de demônios. Caixa significa vários demônios. São demônios que são dados como maiorais, que são os que estão, porque há uma hierarquia nos anjos, é uma hierarquia nos demônios também. E aqui todos que foram falados são demônios que estão acima de qualquer diabinho. Só há um meio de sair, amados. É com jejum e oração. Jejum e oração. Há necessidade de a gente querer viver a vida de Cristo, amado. Ser discípulos de fato. Não há necessidade, eu quero convocar a igreja, você que quer entrar nesse jejum e oração que nós vamos fazer 21 dias. Não precisa ser o jejum de Daniel. Não precisa. Mas precisa ser certo e não é fazer um dia e outro dia não fazer. Eu esqueci. Começa tudo de novo. Tem que ser 21 dias direto. Jejum e oração. Começa às 8 até às 8, a gente ora até 8 horas da manhã, às 21 até 9 horas da manhã, 12 horas de oração, de jejum e oração durante 21 dias. É o que Deus está orientando para nós fazermos. Para neutralizar essa caixa de demônios no meio da igreja. Deus está nos alertando para crescimento espiritual, amado. Para não continuar do mesmo jeito, mas crescer. Se libertar. A palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. É só a verdade que liberta, mano. Não adianta esse negócio de fazer culto para chamar demônio, porque se a pessoa não quer a palavra de Deus, não quer viver a palavra de Deus, o demônio sai aqui, chega ali e pega ele de novo. É só ficar fazendo firula para demônio. Está dando para entender? Aquele homem, ele queria que Jesus curasse aquele filho que jogava ele no mar para afogar, jogava no fogo. Ele queria matar aquele menino. E ele chega para Jesus e diz: eles não puderam expulsar esse demônio que quer matar o meu filho. E Jesus diz, ele diz para Jesus: se tu podes. E Jesus: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Só vai fazer o jejum quem crer. Se você não crer, não faça não. Não perde tempo não. E ele disse, aquele homem disse para Jesus: me ajude na minha falta de fé. Me ajude na minha falta de fé. Ou seja, precisava de jejum, oração, mas precisava de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa querer mudar a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos querer de fato ou servir a Deus ou servir o demônio. Eu já falei uma vez aqui, quem não quer servir a Deus, quem não quer mudar a vida, quem não quer ser restaurado, quem não quer ser liberto, vive a vida, vai curtir a vida. Depois você vê se vai para o inferno mesmo, se a palavra de Deus é verdade. Mas se você quer viver Cristo, não dá para viver em cima do muro. Como deu a palavra inicial aqui, ou há de agradar a um,
Senhor ou a outro Senhor. Agradar um e desprezar o outro ou vice-versa. Não dá para servir a Deus e as riquezas, ao Deus mamão. Não dá. A gente precisa decidir a quem quer servir. Deus diz, dentro dessas visões, Ele diz, não tenho achado íntegra as suas atitudes. Diz para nós, igreja. Por isso que eles estão dando força para esses demônios agir na sua vida em casa, na sua vida no seu trabalho, na sua vida nos lugares que você vai. Está dando para entender, amada? Sim. Você que quer fazer o jejum, eu queria te convidar para vir aqui para frente. Com reverência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Hoje a palavra foi derramada, Pai, foi revelada, Pai. Isso, nós nos alimentamos, Pai. Que também venhamos, Pai, fazer esse jejum de 21 dias, Pai, para nos santificar, Pai, para rejeitar, Pai, aquilo que a gente come com prazer, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha ter poder, Pai, através da tua unção de negar, Pai, aquele prato de lentilha oferecido para a gente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa potestade, Pai, através do jejum venha ser quebrado, venha ser destruído pelo poder do sangue do Cordeiro. Que após os 21 dias, Pai, a gente venha, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, que ficamos diferentes, Pai. Que mortificamos mais nossa carne, que ficamos mais pessoas mais espirituais, que frutificaremos mais, Senhor Deus, segundo o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, ó, para poder vencer o nosso dia, Pai. Precisamos, ó Pai, do teu poder, precisamos da tua unção, precisamos mudar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu rejeito na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, ó Pai, todo o mal, toda a influência, ó Pai, toda a sugestão maligna, venha cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, a poder do sangue do Cordeiro. Amém. Com a unção de Deus somos invadidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje para sempre. Digam Amém. Que nos Nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Deu glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.